Neo, o escolhido. E se eu dissesse a você que ele não é nada do que parece ser? No filme, não nos explicaram direito de onde vêm as habilidades do escolhido e por que elas funcionam fora da Matrix. Quando Neo perguntou sobre isso para a Oráculo, como consegui separar minha mente do corpo físico e parar 4 sentinelas apenas com o poder do pensamento, sem estar conectado à Matrix? O que está acontecendo comigo? Mas a resposta que ele recebe não explica nada. O poder do escolhido atua neste mundo e em todos os lugares, inclusive em sua origem. Da fonte? E já vou dizer que não acho que isso seja apenas o segundo nível da Matrix, e que Zion não é real. Minha teoria é diferente. No final, você pode concordar ou não. Porém, não achei uma explicação mais plausível para todas as inconsistências. Então, vamos começar. Em um dos momentos-chave de toda a trilogia durante a visita de Neo ao arquiteto, há um momento extremamente interessante. O arquiteto começa a falar sobre um programa de tipo intuitivo que ele considera a mãe da Matrix. Um programa do tipo intuitivo. Se me chamassem de pai da Matrix, então ela, sem exagero, seria a mãe. A isso, Neo responde, Oráculo. Isso provoca uma reação no arquiteto, cujo significado eu inicialmente não conseguia entender. Oráculo. Por favor. Mas com o que lhes contarei hoje, esse momento se tornará totalmente compreensível. Quero compartilhar uma teoria que criei recentemente. Sem dúvida, Matrix é uma obra cinematográfica profunda. Aqui há referências filosóficas, analogias religiosas, reflexões sobre o futuro e a tecnologia, sobre a motivação das pessoas, sua natureza e origem. Tudo isso pode ser discutido infinitamente, baseando-se em literatura, filosofia, psicologia e mais. Mas neste vídeo, decidi abordar a explicação de Matrix de outro ângulo, focando em uma explicação lógica simples dos acontecimentos do filme. No universo de Matrix, praticamente tudo é harmonioso, mas existem pelo menos 2 questões que destroem essa harmonia devido à ausência de respostas claras e logicamente fundamentadas. Primeiramente, como as máquinas acharam Zion, simplesmente afirmam que elas começaram a escavar. Os sistemas de monitoramento geotérmico confirmam a mensagem de Osiris. As máquinas estão cavando a Terra. No primeiro filme, o agente Smith busca a localização de Zion. Eu preciso dos códigos. Eu preciso encontrar Zion. Mas no segundo filme, nenhum dos agentes menciona isso, e não há explicação para isso. Segundo, por que Neo conseguiu controlar as máquinas no mundo real? Eu os sinto. Oráculo diz que tudo está na fonte, de onde vem o poder do Neo, que atua também no mundo real. O poder do escolhido atua não só neste mundo, mas em todos os lugares, até o lugar de onde ele vem, da fonte. Ou seja, resumindo, o Neo tem poder porque existe algum tipo de força no mundo real. Isso explicaria tudo, mas que força é essa exatamente? É magia ou um fenômeno científico descoberto enquanto as pessoas dormiam? Nada nos é dito. Tudo o que vou expor a seguir é exclusivamente fruto das minhas reflexões. Não pretendo deter a verdade absoluta e deixo a vocês a oportunidade de avaliar e analisar as ideias apresentadas por conta própria. Na internet, deparei-me com elementos isolados de conceitos semelhantes, porém, não encontrei uma explicação única, abrangente e detalhada. Portanto, se meus pensamentos se assemelharem aos de outras pessoas, é mera coincidência. Originalmente, a Matrix foi criada como um mundo ideal, sem dor e sofrimento, onde todos podiam desfrutar de felicidade ilimitada. Isso é, de certo modo, uma alusão ao Jardim do Éden. A primeira Matrix que eu criei foi uma obra de arte, uma perfeição. Mas ela fracassou. Seu triunfo só pode ser comparado ao seu fracasso monumental. Seres humanos imperfeitos por natureza e feitos para lutar e superar dificuldades não conseguiram se encaixar adequadamente nesse mundo idealizado. Agora está claro para mim que a inevitabilidade desse fracasso é consequência da imperfeição do indivíduo humano. Na iteração seguinte da matriz, o arquiteto tentou eliminar os problemas existentes. E mesmo assim fracassei. Nem todos conseguiram aceitar esse mundo como real. Muitas pessoas sentiam intuitivamente que havia algo errado, sentiam-se presas e sem escolha.
Esse problema se tornou um obstáculo para os criadores da Matrix. Aqueles que não acreditaram no programa, mesmo sendo minoria, poderiam ameaçar o sistema caso não fossem vigiados. Algumas pessoas ainda assim despertavam e deixavam os limites do mundo ilusório da Matrix, e no final das contas, formavam Zion, o último bastião da liberdade da humanidade. Você está falando de Zion. Por isso, foi decidido criar agentes. Um deles é o agente Smith. Sua missão é rastrear aqueles que se desviam do roteiro pré-estabelecido da Matrix. E o mais importante, buscar as coordenadas de Zion. Eu preciso dos códigos. Estou preciso encontrar Zion. Porém, no fim, os agentes não asseguravam um resultado totalmente eficaz. As pessoas aprenderam a resistir a eles. Além disso, seus métodos não eram os mais eficazes. E logo foi encontrada uma solução muito mais elegante. Como você acha que o arquiteto conseguia encontrar e destruir Zion com tanta facilidade em cada nova versão da Matrix? Pode acreditar em mim, nós a destruímos 5 vezes e ninguém nunca nos impediu. Muitos acreditam que a localização de Zion sempre foi conhecida pelo sistema, mas isso não é verdade. Lembre-se da primeira parte de Matrix, onde o agente Smith tenta arrancar de Morpheus as coordenadas de Zion. Por que ele precisaria disso se o sistema já sabe onde ela fica? A resposta é simples, eles não sabiam. Aliás, a própria existência de Zion não era um problema para o arquiteto. Ele mesmo estava pronto para fundar uma nova Zion imediatamente após cada destruição. Depois disso, você terá que escolher 23 habitantes da Matrix, 16 mulheres e 7 homens que se encarregarão de reconstruir Zion. Uma Zion pequena não representava uma ameaça para o sistema, mas sim era uma parte necessária dele, uma espécie de cópia de segurança da humanidade para o caso de uma falha na Matrix e da potencial aniquilação da população do mundo virtual. O problema era a quantidade de habitantes. Eles poderiam ameaçar o sistema caso não fossem vigiados. Afinal, seguindo seu próprio programa de reprodução, sobre o qual falou Smith, as pessoas aumentavam a população de Zion até um limite crítico. Ao ocupar um determinado território, há a reprodução. Para sobreviver, precisam conquistar cada vez mais territórios. O que, por sua vez, poderia criar uma ameaça para o mundo das máquinas. E logo, o arquiteto encontrou uma solução bastante elegante para esse problema. Por que os agentes deveriam procurar infinitamente por pessoas que saíram do controle da Matrix para torturá-las e descobrir as coordenadas de Zion, se é possível fazer com que elas os procurem e os levem até lá? Para isso, ele criou mais um programa, cujo nome é Neo. Parece bastante louco. Deixe-me apresentar todos os argumentos a favor dessa teoria e então decida o quão louca ela é, e há provas suficientes. O programa Neo foi criado pelo arquiteto com múltiplos objetivos. Sua vida surgiu porque eu não consegui resolver uma das equações durante o processo de programação da matriz. E um dos principais era determinar a localização de Zion. Para isso, era necessário implantar o programa em um corpo humano. A prova de que isso é possível é o exemplo do agente Smith, que se tornou parte do mundo real ao penetrar em um corpo humano. Isso mostra que Neo é mais do que um programa. Ele é um ser que está na fronteira entre o humano e o digital, algo que nem ele mesmo consegue compreender totalmente. As pessoas dotadas pelo programa Neo possuem habilidades extraordinárias, que as tornam nada menos do que os escolhidos. E esses são outros candidatos. A colher não existe. Para completar o plano, o arquiteto criou mais um programa-chave, Oráculo, também conhecida como Oráculo. A essência desse programa é a seguinte: quase 99% dos participantes aceitavam as regras do jogo se tivessem o direito de escolha, mesmo que apenas em seu subconsciente. Foi justamente Oráculo quem espalhou entre as pessoas o mito do escolhido, que deveria salvar a humanidade. Ela previu o surgimento do Salvador? Sim. Esse mito incentiva as pessoas a procurarem o escolhido, o que, no final das contas, inevitavelmente as leva a Zion, cujas coordenadas imediatamente se tornam conhecidas pelas máquinas. Finalmente. Como um programa do mundo das máquinas, você pode fazer parte do sistema geral e ser um meio de controle. Continue. O diálogo entre Oráculo e Neo evidencia que ambos são programas. Quando questionada sobre seu objetivo, ela responde: E você por que está aqui? Pelo mesmo motivo. Adoro doces. Ela está aqui pelo mesmo motivo.
Está cumprindo seu propósito, assim como Neo. Afinal, todos os programas têm uma função. Todos nós devemos fazer o que estamos destinados a fazer. Lembra de como o agente Smith, no primeiro filme, procura as coordenadas de Zion? Assim que Neo chega a Zion, as máquinas imediatamente começam a cavar, e os agentes não se ocupam mais em procurá-lo. Você pode discordar, argumentando que no segundo filme, primeiro é mostrado as máquinas começando a cavar, e só depois a chegada de Neo a Zion. Mas lembre-se desse cara que encontra o Neo. Neo! Olá, Neo. Pelas palavras dele, fica óbvio que esta não é a primeira visita de Neo a Zion. É bom tê-lo de volta. Obrigada, eu agradeço. Por isso, Neo, na verdade, não é o salvador de Zion, mas sim o seu destruidor. Sobre isso, o arquiteto fala claramente para ele. Você está aqui porque Zion está prestes a ser destruída e todos os seus habitantes serão totalmente exterminados. Além disso, o arquiteto conta para ele literalmente tudo. Quem ele é e por que está aqui. Assim que Neo chega até o arquiteto, vemos que este imediatamente ativa os monitores na sala. Isso nos mostra que o arquiteto sabe tudo sobre Neo. Ele não só conhece toda a história, como literalmente é capaz de observar em tempo real as possíveis variantes das reações dele. Ele o controla completamente e vê tudo o que aconteceu com ele, pois estão interligados. Olá, Neo. Em seguida, ele destaca Neo que entrou na Matrix. Você entrar na Matrix fez com que sua consciência mudasse. Ou seja, o arquiteto está dizendo que Neo foi criado fora dela e só depois entrou nela, mas ainda assim continua sendo humano. Mas você ainda é humano. O arquiteto afirma que Neo, apesar de ser um programa, está no corpo de um humano e possui todas as falhas humanas. Você entenderá algumas respostas, outras não. Você é resultado de uma anomalia. Aqui, preste atenção que ele não diz que Neo é uma anomalia. Ele diz que Neo é o resultado dela. Você é fruto de uma anomalia. Quando ele fala sobre o programa intuitivo, não se refere ao oráculo. Encontrar a solução me ajudou um programa do tipo intuitivo, criado especialmente para estudar certos aspectos da alma humana. Ele está falando sobre o programa Neo. Se me chamassem de pai da Matrix, então ela, sem exagero, seria a mãe. E não se confunda pelo fato dele chamá-la de mãe. Primeiramente, isso é apenas no sentido figurado. Programas não têm gênero. E além disso, estamos falando dos Wachowski, para quem gênero nunca foi uma questão. Neo também não entende que o arquiteto está falando dele pensando que é sobre a oráculo. E é com o erro dessa suposição que está ligada à reação do arquiteto. Oráculo. Por favor. Ele então discorre sobre o objetivo central desse programa. A essência deste programa é a seguinte. Quase 89% dos participantes aceitavam as regras do jogo se tivessem o direito de escolha, mesmo que apenas em seu subconsciente. Você terá que escolher. Você veio até mim para escolher? Sua escolha já foi feita? E novamente volta a conversa sobre o programa Neo. Além de localizar Zion, ele tinha outra tarefa: coletar códigos de erro, usar todos os dados sobre as pessoas que não acreditam na realidade da Matrix e são capazes de violar suas regras, e transmiti-los para a chamada fonte, o computador central, onde as informações sobre esses bugs serão consideradas e a Matrix será reiniciada, levando em conta esse código. E assim até a próxima falha. A tarefa do escolhido é retornar à fonte, inserir temporariamente seu próprio código no sistema e iniciar o programa de reinicialização. E é exatamente isso que ocorre no final. Na verdade, Neo segue esse programa incondicionalmente até o fim, pensando que tem alguma escolha. Sempre há uma escolha. Besteira. A escolha é uma ilusão. Mas não há escolha. Sim, desta vez Neo não consegue negociar um acordo, mas isso é pura coincidência, relacionada ao fato de que outro programa saiu do controle, o agente Smith. Lembra do primeiro encontro de Neo com a Oráculo? Ela o observa atentamente. Abra a boca e diga A. Como se ela visse algo oculto aos olhos de uma pessoa comum. Sim. Entendi. Agora lembre-se da visão do Neo, que ele desenvolveu mais tarde, onde aprendeu a ver os programas. E a Oráculo também possui essa habilidade e vê a mesma coisa em Neo.
Ela o vê não apenas como um humano, mas como algo maior, como uma essência preenchida com códigos e programas da Matrix. Se você acha que não faria sentido para o arquiteto criar alguém que pudesse causar tantos problemas dentro da Matrix, que não haveria motivo para dar a ele tais habilidades, o próprio arquiteto responde a essa pergunta em sua conversa com Neo. Eu não precisava evitar os problemas relacionados a você, pois todos eles eram esperados e estavam sob controle. Então fica evidente a habilidade de Neo de parar as máquinas no mundo real. Eu o sinto. Afinal, ele está diretamente conectado a esse mundo das máquinas. Ele faz parte dele. E essas habilidades estão programadas nele. Foi o Oráculo quem contou isso a ele. O poder do escolhido atua não só neste mundo, mas em todos os lugares, até mesmo no lugar de onde ele se origina, da fonte. Também fica claro a frase da Oráculo sobre a morte de Morpheus. Você terá que escolher. Em um dos pratos da balança estarão a vida e a morte dele, no outro, a sua, Neo. Se Neo for contra seu próprio programa, ele será destruído. Todo programa é criado com algum propósito. Se ele não alcança seu objetivo, ele é apagado. Se ele cumprir, Zion e Morpheus morrerão. Você está aqui porque Zion está prestes a ser destruída. Neo quer entender seu propósito, a função do programa que foi implantado nele. Eu gostaria de saber qual é o meu propósito. Mas propósito é uma terminologia de programas. Programas precisam ter seu próprio propósito ou eles são apagados. Todo programa é criado com algum propósito. Se ele não alcança seu objetivo, ele é apagado. Se observarmos o comportamento de Neo ao longo de todo o filme, fica óbvio que ele realmente apresenta características próprias de uma máquina. Ele cria a impressão de ser um programa, até mesmo em comparação com outros programas, que se comportam de maneira mais humana. Minha esposa Kamala e minha filha Sati temos orgulho de conhecê-los. Vocês são programas. E quando ele luta com Smith pela primeira vez, nos mostram a completa sincronia deles. Mais uma vez sugerindo que essa é uma luta entre dois programas. Está vazia. A sua também. Quando ele passa pelo treinamento, Neo também é literalmente chamado de máquina. Como ele está? Está se esforçando? 10 horas direto, como uma máquina. À medida que a trama se desenvolve, as diferenças entre programas e pessoas tornam-se cada vez menos perceptíveis. Os criadores do filme claramente nos mostram as extensas semelhanças entre programas, pessoas e máquinas. Os defensores de Zion lembram máquinas. Enquanto isso, as máquinas são visualmente associadas a insetos e à natureza. Os programas e as pessoas se ajudam mutuamente, simbolizando a aproximação de dois mundos. É justamente a evolução dos programas e sua integração com o mundo humano que está na base da revolução, como indica o nome da última parte da trilogia. Ambos são programas do mundo das máquinas. Posso confiar em você? Exatamente. Um diálogo interessante com o conselheiro Hammond. Ele observa que as máquinas mantêm a vida em Zion, e as pessoas, por sua vez, garantem o funcionamento das máquinas. Nossa cidade sobrevive graças às máquinas inteligentes. Acho que, de certa forma, nós também estamos conectados a elas. As pessoas podem desligar as máquinas, porém ficariam sem iluminação. Podemos desligar essas máquinas a qualquer momento. É verdade, mas então teríamos que pensar de onde tirar a luz. As máquinas também podem parar de manter as pessoas vivas, mas então perderiam sua fonte de energia. Máquinas e pessoas precisam umas das outras. Esse aspecto destaca a profunda semelhança entre pessoas e máquinas, apontando para sua interdependência. O conselheiro Hammond comenta que as máquinas tanto podem dar quanto tirar a vida. Essas máquinas nos ajudam a viver enquanto outras nos matam. E Neo responde: Nós também sabemos fazer isso. Não há diferença entre máquinas e pessoas. O conselheiro praticamente diz diretamente para nós que Neo é uma máquina. Aqui está uma máquina. Ela está de alguma forma ligada ao sistema de purificação de água. E eu nem faço ideia de como ela funciona. E então olha para Neo.
E eu realmente não entendo como vocês conseguem fazer o que fazem. O que Neo fez com Smith é exatamente o que os programas fazem. Programas invadem outros programas. Programas reescrevem programas. De alguma forma você conseguiu alterar e reescrever meu programa. É exatamente isso que Neo faz. Um programa que reescreveu outro programa. Programas hackeiam programas. Oráculo também diz que, no final das contas, os programas se escondem ou retornam à fonte. O programa precisa escolher entre se esconder ou retornar à fonte. Mas é justamente o arquiteto que fala que a função do escolhido é retornar à fonte, o que mais uma vez nos mostra que Neo é um programa. A tarefa do escolhido é retornar à fonte, inserir seu código de programa no sistema por um tempo e iniciar o programa de inicialização. O agente Smith também diz que ambos são programas. Nós não estamos aqui porque somos livres. Estamos aqui porque fomos privados da liberdade. Porque tanto Smith quanto Neo são obrigados a cumprir seu próprio programa. É tolice não perceber o propósito da nossa existência e duvidar dos motivos das nossas ações. Merovingio também sabe sobre a essência de Neo e basicamente diz que ele segue cegamente seu próprio programa. Você está aqui porque lhe disseram para estar. Você está apenas fazendo o que foi programado para fazer. Ele também destaca o que os diferencia. Ambos somos programas, mas eu conheço o meu e você não conhece o seu. Você sabe a resposta. Correto, mas você não sabe. Merovingio demonstra imediatamente com um exemplo como isso funciona com Neo. Eu mandei para ela uma coisinha de sobremesa. Ela não sabe o que está acontecendo. Logo, ela nem vai lembrar o motivo. Um dia, esse código de programa foi implantado nele, e ele o segue cegamente. Vai para Zion e para a fonte, mas nem sabe que tudo isso faz parte do programa. Smith sabe que Neo é um humano cumprindo um programa, um híbrido, mas ele não entende todo o plano até ele absorver a Oráculo. Faça o que você veio aqui fazer. Tudo fica claro para ele. É por isso que vemos essa reação. Portanto, a chave para entender tudo o que está acontecendo está em perceber que Neo é um programa em forma humana, uma entidade na fronteira entre homem e máquina, meio homem, meio máquina. Isso explica as declarações do arquiteto, esclarece as profecias da Oráculo, explica como Zion foi descoberta e por que Neo tem poder sobre as máquinas no mundo real. Tudo se encaixa. E então fica clara a ideia principal de toda a trilogia. Cada vez, Neo faz uma escolha que é apenas uma ilusão. Você veio até mim para escolher? Você já escolheu. Agora tenta entender o motivo. Você é apenas um escravo como todos os outros. Você nasceu acorrentado em uma prisão que você não pode sentir nem tocar. Nós não estamos aqui porque somos livres. Estamos aqui porque fomos privados da nossa liberdade. Nós absolutamente não controlamos nossas vidas. Ainda não aprendemos a fazer isso. Esta é uma reflexão sobre a essência da natureza humana, a predestinação e a possibilidade de mudança. Esta é uma história sobre a importância de não apenas buscar respostas externamente, mas também fazer as perguntas certas internamente. O problema da escolha. Temos realmente escolha? Se já fomos programados pela natureza? Somos capazes de superar os algoritmos que estão em nós e começar a viver livremente? Podemos mudar nossa própria natureza, nosso próprio programa? Tenho certeza de que a questão de mudar o programa tem um significado especial para os Wachowski. E existe uma resposta para essa pergunta. Podemos começar a nos mover nessa direção. E a primeira coisa que devemos fazer é reconhecer e admitir nosso próprio programa. E só então teremos uma chance de fazer uma revolução. Nós temos apenas uma chance de encontrar harmonia com o mundo. Aprender a buscar a causa por trás é o que nos diferencia deles. Essa é a diferença entre vocês e eu. Durante a preparação deste vídeo, consegui reunir muitas informações interessantes também sobre o agente Smith, o suficiente para criar uma análise detalhada separada. Se você estiver interessado em uma análise assim, mostre seu apoio com um like e uma inscrição. A sua reação vai influenciar minha decisão de fazer ou não esse vídeo. No final das contas, tudo depende da sua escolha.
Assistir ou não, se inscrever ou passar direto, é isso que determina o futuro deste vídeo. Se você está no canal pela primeira vez, preste atenção às recomendações que nossos programas inteligentes selecionaram para você. Elas vão aparecer na sua tela agora mesmo.